Agora eu queria passar a palavra para o professor Antônio Amado, que é o presidente da Associação Brasileira de Orçamento Público e, igualmente, presidente da Associação Internacional de Presupuesto Público. Boa tarde a todos. Vou procurar ser bem objetivo e deixar o que lhes interessar para as perguntas. Em primeiro lugar, quero falar um pouco das duas instituições. A CIP é uma Associação Internacional de Orçamento Público, criada na Venezuela. Hoje em dia está com sede em Buenos Aires. E tem como participantes ou associados os países da América, alguns países da Comunidade Europeia, cujo representante é a Espanha. Participam também, esporadicamente, alguns países da Ásia, a Coreia, o Japão, a China ainda não, mas deve estar ingressando talvez no próximo ano. Esse ano em Montevideo, justamente, eu pedi para que se fizesse uma palestra sobre a China e acho que todos saíram de lá meio achatados, com as informações, sobretudo, relativas ao plano, aos projetos de infraestrutura no campo de comunicações, transportes, saneamento básico e ao campo da descentralização do aspecto tributário da China. A descentralização dessa função do Estado. E o nível de investimento, para nós, não é concebível, não se entende. Só indo lá para ver. Paralelamente, no período que se criou a Associação Internacional, se abriu as portas às associações nacionais, que são automaticamente agregadas à internacional. E aí surgiu a ABOP em 1974, num seminário realizado em Iraxá, para discutir o início da aplicação da Lei 4320, atrasada, porque já a lei tinha sido aprovada em 64, no início de 64, e só na prática o governo federal começou sua aplicação em 1974, com a implantação do orçamento do programa no país, através da famosa portaria número 9 da SOF. Todo mundo conhece, né? Ou não conhece mais. Isso é a história da SOF, né? Ou seja, essa portaria não só para a SOF, mas para os outros níveis de governo, estados e municípios. Era o catecismo do orçamento até há pouco, quando na Constituição de 1978 foi preciso alterar alguns aspectos na referida técnica das classificações, e aí a Secretaria foi sucedida por outros instrumentos de modernização do processo orçamentário. A ABOP Nacional, desde 74 até os dias de hoje, espero daqui para frente mais 40 ou 100 anos, eu não estarei vivo, evidentemente, continue prestando serviços desta natureza ao país. Além da implantação da técnica de orçamento de programas, eu destacaria justamente o papel e a participação da ABOP na Constituição de 88. E os senhores podem ler os anais, para que não pensem que é discurso meu. Nos anais estão registradas as participações efetivas da ABOP, porque foi a única instituição que teve a coragem de apresentar uma proposta de projeto, o que facilitou a discussão ou a rejeição de algumas coisas por parte da Constituinte. Como eu disse amanhã, foi um período para mim de uma tremenda angústia, porque eram poucos os que acreditavam em planejamento naquele período. Estava tudo ladeira abaixo, tudo negativamente. Falar em planejamento era palavra feia em qualquer reunião. E nós chegamos a um ponto de isso aqui não vai para frente. Até que me veio alguém dizer que o Serra, desculpa, eu vou nomear alguns nomes. O Serra, que foi o secretário da comissão, da Constituinte, iria
simplesmente eliminar o capítulo que nós chamávamos Planejamento e Orçamento. Conheci o CERN e isso me deu alguma satisfação, dizendo que se o negativo viesse por aí, não viria. E, de fato, na Constituição foi mantido não como se propôs, mas depois de receber as emendas dos diferentes constituintes, saiu o que está na Constituição hoje em dia. Era satisfatório naquela hora, naquele momento? Para mim não era. Mas foi possível. E um possível que representou um avanço importante, sobretudo no sentido de recuperar alguma coisa que parecia que estava caminhando para o término da concepção, a extensão dessa concepção de planejamento, que o país já tinha vivido, já tinha desenvolvido, já tinha experimentado vários instrumentos e, sobretudo, já tinha sido exercida num período importante, como foi o Plano JK. E apesar de tudo que se pode criticar, é um marco histórico na vida desse país. Deixou problemas para frente, mas deixou também uma mudança importantíssima no país, que é difícil avaliar no curto prazo, porque a projeção desse projeto, somente o Brasil, teve repercussões muito importantes. A BOP é uma entidade privada, sem objetivo de lucro. E, nesse sentido, ela trabalha na área pública, dando apoio às instituições públicas e, sobretudo, porque está aqui, a nível federal. Sem esquecer, evidentemente, os Estados. E como o tema é dos Estados, analisar as experiências dos Estados, nós temos algumas experiências, sobretudo numa colaboração com alguns Estados que têm dado resultados muito satisfatórios. Eu nomearia um, que é Santa Catarina. Desde o início que nós estruturamos um curso dentro de uma metodologia da ABOP de planejamento e orçamento, que foi ministrado já várias vezes em Santa Catarina, e vieram a Brasília vários oficiais, sobretudo da polícia. Isso não quer dizer que Santa Catarina seja um estado policialesco, mas vieram uns 10 oficiais da Polícia Militar de Santa Catarina e que depois passaram a pressionar o governo do estado para que esse curso fosse ministrado em Santa Catarina para o resto da administração pública. A nossa grande preocupação, no caso de modernização, avanços no planejamento e orçamento, é a formação de técnicos. Não pode haver qualquer avanço se não se forma capacidade crítica na administração pública. E digo na administração pública, não em consultoria, sobretudo para essa área. Essa área exige um conhecimento próprio do setor público. Não quer dizer que não venha um consultor internacional fazer uma palestra, etc. Mas consultores internacionais para operar esta área, eu sou totalmente contra. Porque esta área é típica de Estado. É típica de estrutura política, capacidade técnica, permanente. Não é uma coisa passageira. Isso tem que ser inerente à própria administração pública, à administração do Estado. Nesse sentido, eu tenho tido algumas precauções, sobretudo para um caminho que quiseram levar a Associação Internacional como consultora internacional, e me opus terminantemente. A internacional é a mesma coisa, tem as mesmas funções que a nacional, no sentido de apoiar os governos, mas não de maneira permanente, não de maneira de querer absorver tarefas do funcionalismo público, mas sim discutir os problemas orçamentários
discutir as técnicas e, na medida que tiver capacidade, proporcionar alguns avanços e colaborar na implantação de certos instrumentos. Além de Santa Catarina, nós atuamos também bastante no estado do Mato Grosso, formando massa crítica. Nós demos uns 7 cursos e ajudamos depois a implantar a técnica na prática, na realidade de Mato Grosso. E ajudar aos técnicos da administração do estado de Mato Grosso a desenvolverem, a continuar renovando os instrumentos, pois na área de planejamento e orçamento não se pode ficar estático. Em homenagem ao... O primeiro curso de orçamento de programa nesse país foi dado justamente em João Pessoa, em 1962, que ainda não tínhamos a técnica a nível nacional, mas alguns estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e alguns estados do Nordeste já iniciavam seus trabalhos no sentido de introduzir a técnica do orçamento de programa, com a capacidade que existia naquele momento. Ninguém podia exigir que uma administração tradicional pudesse absorver rapidamente esses instrumentos. Mas a mim me causou muita alegria, satisfação e gratificação quando me larguei uma vez de Recife, porque eu sou oriundo da Sudene, um funcionário inicial da Sudene, que me dedicaram justamente à capacitação das primeiras equipes da Sudene, 1962 para cá. E quando eu propus elaborar um curso para o estado da Paraíba e para um município, alguns municípios de Alagoas me chamaram de louco. E nunca vi uma resposta tão ativa, tão importante, tão entusiástica como os funcionários municipais. Com uma vontade louca de participar, de ser alguém dentro da administração do seu município, etc. Falei aqui do seu estado, mas falei dele. A gente convidou. Outro estado que fala muito atualmente é o estado de Pernambuco. E eu realmente considero que é um dos estados que tem esquema de planejamento, orçamento e gestão, se quiserem, num nível mais eficaz, mais eficiente. Por isso, muitos dos estados do Brasil estão indo visitar o estado de Pernambuco. Aí também fomos responsáveis pela formação da massa crítica e eles, pegando a metodologia, apropriaram, adequaram ao estado. Bom, não quero mais falar nesses fatos, mas como o título é analisar algumas experiências de planejamento a nível do estado, acho que para nós essas são importantes. Eu teria outra anterior, mas essa já é mais espaço pessoal, que é uma experiência de planejamento no estado de Minas Gerais. Em 1969, um convênio, como queiram chamar, que se assinou com a CEPAL e o ILPES por 3 anos e durou quase 10 anos. Porque aí se ensaiou um novo conceito de planejamento que dá origem ao que hoje se chama o planejamento estratégico situacional. Justamente deixou-se aquela tipologia de planejamento que ainda se pratica muito por aí, de planejamento de oficina, de escritório. Você chegava a um país ou a um estado, se fechava numa sala com os dados, com os anais estatísticos, e aí se fazia um levantamento, se faziam algumas projeções, e isso era o plano de desenvolvimento. Fazia parte da concepção do plano daquele tempo, também não vamos criticar assim. E se iniciou um processo de sair dos gabinetes e partir para o conhecimento da realidade concreta, tanto no campo econômico como social e político, porque nós não podemos ter
a ilusão de que o orçamento é técnico. O orçamento é fundamentalmente um instrumento político. Não se engane. Esse instrumento é o que serve para equilibrar as distorções dos mercados. E, em consequência, ele tem que ser tratado politicamente. Mas isso não quer dizer que não se trata tecnicamente. Tem que se tratar política e tecnicamente. E essa é uma distorção que muitas vezes nós temos. Eu tenho alguns pontos que mereceriam uma análise mais profunda, mas eu vou deixar para as perguntas que os senhores queiram fazer, porque senão eu não saio daqui. Eu agradeço a SECOR o convite feito, coloco a BOP à disposição. Aliás, sempre esteve à disposição. Nós é que não somos capazes de levar isso à prática. A BOP está aberta a uma colaboração mais estreita com a SECOR e acho que é um momento já tardio de discutir essas coisas. E discuti-lo com intensidade e com capacidade de fazer chegar às conclusões, às propostas que se façam às autoridades para tomar decisões adequadas. Quero também agradecer ao CONCEPLAN, e aqui eu quero fazer um comentário especial, porque é justamente o âmbito onde a BOP trata mais o relacionamento com os Estados. Com alguns municípios também, mas é mais com os Estados. Eu estou participando no CONCEPLAN, não do início, mas desde a primeira vez que me chamaram. E chegando lá, eu disse, queira ou não queira, eu vou ficar. E disse o porquê. Eu achava que era uma instância institucional importantíssima para reforçar o planejamento nesse país. E na medida que o governo federal começasse a descrer, os estados podiam ser uma variável importante para mantê-lo, sustentá-lo, desenvolvê-lo e adequá-lo às suas necessidades. E é nesse sentido que a BOP se apresenta perante o CONCEPLAN e lastima quando não pode ir, como foi a última reunião. Mas já estou com minha reserva feita lá e eu acho que vai ser o momento também de podermos levar essas ideias que se façam aqui. Acho que há problemas no CONCEPLAN, que são os problemas que se apresentam nos estados. E há uma heterogeneidade de posições muito grande. Um pouco refletindo as políticas estaduais, o que é importante também, e é próprio, mas temos que avançar mais, apesar dessas posições políticas que às vezes se contrapõem. Mas isso faz parte da democracia, não é? E quando nós falamos em planejamento e planejamento estratégico, o trabalho é esse. É discutir as diferenças para ver até que ponto nós podemos chegar a consensos que viabilizem coisas importantes para os estados ou para o país. Bom, não quero me estender mais e fico à disposição para qualquer pergunta que eu possa responder.